intenção de dissolver essa união estável, mas infelizmente em alguns casos acontece. E para que a gente evite dores de cabeças indesejadas, além daquela que a gente naturalmente vai sofrer, que é o divórcio propriamente dito, é bom que a gente saiba algumas coisinhas para amenizar essa situação, esse momento tão doloroso que é o divórcio. As pessoas nesse momento devem estar pensando assim, simplesmente é só separar, pedir o divórcio, beleza, vou ficar bem, ele também... Mas tem alguns trâmites, né? E as pessoas têm direitos também, antes de sair com uma mão na frente, outra atrás, ou até mesmo sair vendendo tudo para separar meio a meio. Exatamente. O maior erro das pessoas é pensar conforme você disse, que é simplesmente separar e tá tudo bem, quando na verdade não é. O divórcio ou a dissolução de uma união estável tem que ser uma decisão muito bem pensada, e essa é a primeira dica que eu dou aqui. Por que muito bem pensada? Acontece muitos casos do casal procurar o advogado, dar entrada no procedimento de divórcio e passado aí 2, 3, 4 meses voltar atrás porque conversou melhor, teve uma reconciliação, o advogado fica muito contente. Porém, em alguns casos, não é possível reverter essa decisão inicial porque o divórcio já foi decretado. E aí, em caso de divórcio decretado, não tem como reaver a decisão judicial. A saída é um novo casamento. Então, por isso, a primeira dica é: pense muito bem antes de tomar essa decisão tão importante. Avalie prós e contras, converse com o companheiro, decida sobre o futuro da família para só então tomar uma decisão definitiva. Doutora, nesse momento que a pessoa está lá tentando, né, separar, algumas brigas, algumas divergências, algumas situações chatas e inconvenientes, mas aí depois que separou, beleza, né? Aí, como você mesmo diz agora, né? Vamos voltar. Depois não tem nada de simples nisso. O que a pessoa vai encarar quando ela pede vamos colocar aí, vou reatar, vou ter que casar novamente? Quais são os procedimentos e o processo para que a pessoa possa ter que casar novamente e ter uma vida feliz, né? O procedimento é o mesmo como se ela fosse casar pela primeira vez. Uma vez decretado o divórcio, não há o que se fazer, é virado aquela página e a pessoa vai ter que iniciar todo o procedimento que ela fez lá no início do primeiro casamento. Levar documentos em cartórios, fazer os proclamas, convidar padrinhos, enfim, terá que dar início a um novo casamento. O procedimento é idêntico a como se fosse o primeiro casamento. Não muda em nada a situação. Então eu, né, me coloco nessa... Eu não sou nada, né, uma pessoa que possa dizer ou dar dicas, mas pense bem, né, antes de separar ou antes de tomar essa decisão. Você acha que é interessante conversar com o advogado para colocar tudo em pauta, nos principais detalhes disso tudo? Eu acho primordial que seja feita uma conversa com um advogado de confiança. Às vezes, tanto a esposa ou o esposo tem dúvidas a respeito desse divórcio, talvez está baseando a sua decisão em algum machismo que não é verdade. Então, é muito importante que antes de tomar uma decisão definitiva, converse sim com o advogado de confiança. Ele vai orientar sobre quais os documentos, qual o procedimento mais adequado para aquela situação em especial. Então, é de suma importância que seja procurado um advogado antes de qualquer decisão. Fernanda, a maioria das pessoas nesse momento deve estar pensando assim: quais os principais detalhes que eu devo analisar dentro do meu casamento que pode estar fazendo com que eu tenha essa ideia de separação? Vamos colocar aí, seja partilhas de bens, quais são, né, os principais medos que as pessoas têm e dificuldades, né, em questão disso. Eu vou ter que vender o quê? O que é de quem? O que me pertence? O que é dele? O que é meu? Rodrigo, é o seguinte, superada essa primeira fase que a gente conversou, da decisão de fato de se divorciar, a pessoa tá ok, não tem mais volta, a primeira coisa que ela deve fazer é reunir toda a documentação envolvendo os bens que foram adquiridos durante aquele casamento, a depender do regime de partilha de bens. Isso porque quando você casa, você tem um leque de opções para escolher sobre o regime de partilha de bens em caso de divórcio. Aqui, o mais comum é o comunhão parcial de bens, que é aqueles bens que são adquiridos na constância do casamento. São partilhados na proporção de 50% para cada. Então, tomada a decisão do divórcio, o melhor caminho é reunir toda a documentação que comprove quais foram esses bens adquiridos. Reunir esses documentos,
é importante você estar em consulta, em conversa direta com o advogado, que ele vai informar o que deverá ser partilhado, o que deverá ser feito. Não é obrigatório que seja vendido todos os bens e partilhados em valores, por exemplo. Muita gente tem esse mito na cabeça, achando assim, ó, vamos vender tudo, fica cada um com a metade do valor que for adquirido, e quando na verdade não é. Isso tudo muito vai depender de como o casal vai lidar com o divórcio. Primeira coisa, será de maneira amigável? Será consensual? Estão de acordo? Vão fazer tudo de forma rápida, sem briga? Ok, então a gente pode fazer um termo de contrato, né, uma dissolução ou um divórcio, estipulando quais vai ser os termos de divórcio daquele casal, porque eles vão fazer de tudo de maneira amigável. Agora você chega em mim e fala assim, olha, Fernanda, é o seguinte, a gente não está concordando na partilha de bens, tem bens que ela quer incluir, que não é devido, tem bens que eu quero incluir, ela fala que foi dela sozinha. Então, aí a gente está de frente com um divórcio litigioso, que vai ter uma certa briga judicial. Então, nesse caso, o trâmite processual vai ser um pouco mais longo, vai ser um pouco mais demorado, e aí vai depender de testemunhas, prova documental. Então, a primeira coisa, tomou a decisão, reúne a documentação, conversa com seu parceiro, com seu companheiro, com seu esposo, para ver se vocês vão fazer isso de forma amigável ou litigiosa. Uma dica muito importante é que, se for optado pelo caminho amigável, consensual e não tiver filhos menores, esse divórcio pode ser feito diretamente no cartório, rápido, prático, sem burocracia. Ô, doutora, vamos colocar uma outra pauta aqui, que eu estava pensando o seguinte, um exemplo, você até colocou isso no assunto e eu vou usar como gancho. Vamos lá, entre parênteses aí, o casal separou amigavelmente, por conta deles, ideia da cabeça deles, venderam, separaram tudo meio a meio. Um dia ele acorda e ela acorda e fala, não, eu tenho mais direito que ela, eu tenho mais direito que ele. Nessa situação, procurando um advogado, o que pode ser feito? Uma vez vendeu tudo, separou meio a meio, não pode ser feito nada, o que deve ser feito? Na verdade, passado 1 ano dessa decisão judicial ou da escritura feita de divórcio no cartório, não há muito que se questionar sobre a partilha de bens, porque o prazo é de 1 ano. Agora, se você chegar e falar assim, Fernanda, passado 3 anos do divórcio, você chegar e falar assim, Fernanda, eu fiquei sabendo que a minha ex-esposa ocultou bens na hora do momento da partilha. Aí a gente pode entrar com um pedido de sobrepartilha. Mas questionar a partilha daqueles bens que existiam no momento, assim, a gente só tem o prazo de 1 ano para rediscutir sobre aquilo. Agora, surgindo novos bens, a gente pode entrar com um pedido chamado de sobrepartilha, informando a ocultação do bem no momento da partilha de bens, e a gente pode rediscutir essa matéria. Então, aí fica meio complicado, porque tem gente nesse momento que deve estar coçando a cabeça, porque tem pessoas que fazem isso, né, doutora? Eu conheci um casal, né, na cidade onde eu residi, cidade de Araçatuba, né? Eles fizeram isso. Até um momento estava tudo bem para ambas as partes e ela descobriu que ele tinha uma empresa de sociedade. Olha só. E aí foi feito um processo, eu não acompanhei, né? Porque também eu não era tão curioso para saber da vida dele. Mas, então, no caso, pode ser feito isso, essa situação. Se alguém, por exemplo, descubro que a minha ex-mulher tem uma empresa, e aí como é que pode ser feito? Aí ele tem parte nessa empresa ou não? Vai depender muito do regime de casamento que esse casal escolheu, como eu disse no começo. Se foi partilha, comunhão parcial de bens, se essa empresa foi adquirida durante o casamento, vai depender também qual que é a natureza jurídica dessa empresa, se é cota societária, se é ME, se é PPP, enfim, vai depender de uma porção de situações que a gente vai descobrir só analisando o caso em concreto. Mas, de forma geral, se surgir novos bens, a depender do regime de casamento escolhido, dá sim pra gente rediscutir, mesmo que o divórcio tenha passado aí há 1, 2 anos atrás. Fernanda, para quem está em casa ouvindo e está passando por esse momento de separação, qual é o conselho que você dá e a dica? O conselho primeiro é não tome nenhuma decisão sem a orientação do seu profissional, advogado de confiança. É muito importante, porque tem decisões tomadas durante esse processo, né, que a gente sabe que é bastante doloroso, que são irreversíveis, ou que, em caso de não serem irreversíveis, pode prejudicar muito a pessoa lá no futuro, em caso de uma briga judicial. Então, não tome nenhuma decisão precipitada. Outra questão sobre a partilha de bens é que muita gente fala assim, olha, eu quero divorciar dele, eu não quero mais ter meu nome atrelado ao dele, mas a gente não está combinando a respeito da partilha
partilha de bens, mas eu preciso muito do divórcio, eu preciso me libertar, mesmo que documentalmente disso. Fernanda, é possível fazer o divórcio sem a partilha de bens? É sim. Muita gente acha que não é, mas é sim. Claro que a pessoa que se divorcia não vai estar desimpedida para escolher um regime de casamento no caso de um casamento futuro. Ela vai ter que se casar nesse próximo casamento em separação legal de bens. Mas ela pode se divorciar a qualquer momento sem ter que partilhar os bens e deixar essa partilha para um momento futuro. Fernanda, fora esse assunto, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Tem várias coisas, Rodrigo. A gente sempre tem muito assunto para falar de divórcio. Mas eu acho que essencialmente é isso, é reunir a documentação, procurar sempre um profissional de confiança para orientar, é saber que o divórcio pode ser sim decretado antes da partilha de bens e pode ser sim decretado sem a concordância do outro. Imagine que você é casado e a pessoa se recusa a assinar, né? A gente escuta muito esse termo, ele não quer assinar o divórcio. Então, isso não é motivo para impedir a decretação de divórcio do juiz. E eu quero fazer um adendo especial para o caso de violência doméstica. A gente sabe que isso é mais comum do que a gente gostaria que fosse. Mas em caso de violência doméstica, não tem receio de sair de casa achando que você vai perder o direito à partilha dos bens, porque isso é um mito dentro do divórcio. Então, saia de casa, registre boletim de ocorrência, peça medida protetiva e, em caso de violência doméstica decretada, confirmada, é possível, inclusive, pedir uma indenização para o companheiro agressor. Então, por isso que eu falo, a chave geral, a chave do segredo de um divórcio bem feito e resguardado todos os direitos é procurar um profissional. E mais uma última dica, que eu sei que eu estou estendendo um pouquinho, mas é que o assunto é sua. O assunto é sempre muito, muito denso, né? Então a gente sempre tem que tirar todas as dúvidas. Claro. Eu, no escritório, tem uma demanda muito alta de divórcios e inventário. Então, eu costumo dizer que eu trabalho muito com luto de gente morta, que é no caso de inventário, e luto de gente viva, que é no caso de divórcio. Porque você acaba perdendo uma pessoa do seu ciclo. Então, é um luto de gente viva. E nos dois lutos, tanto no de gente morta como de gente viva, a gente vai, enquanto advogado, te auxiliar para as questões burocráticas para ficar menos pesaroso. Mas quem vai poder te ajudar com o seu eu, com o seu psicológico, consigo mesma, é um profissional da psicologia, um psicólogo. Então, não tem receio também de, além de procurar um advogado, procure um psicólogo para você superar esse momento de uma forma mais serena. Maravilha. Doutora, pode deixar o seu contato, até o endereço, caso alguém queira também te procurar para bater um papo. Eu vou deixar o meu endereço das redes sociais. Para quem tem Instagram, fernandafacnet.adv, e no Facebook, Fernanda Ribeiro Facnet. Maravilha, então siga nas redes sociais. Para você que tem alguma dúvida ou queira fazer alguma consulta, ela está inteira à disposição. E eu agradeço você ter vindo aqui ao nosso programa e obrigado pela conversa. Obrigada a vocês pelo convite. Maravilha, então você de casa continue ligado em nossa programação, já tem muito mais para você. A casa é sua.